Olá, ouvintes, caros amigos. Nós vamos falar novamente sobre homeopatia, dando sequência naquela série de homeopatia e saúde, a saúde integral. E hoje nós vamos abordar um outro aspecto de saúde, que influencia na saúde. Porque Hahnemann, como eu já coloquei no podcast anterior, ele frisava a importância do médico conhecer o que causa a doença, para ele poder remover essas causas de doença, que muitas vezes não há necessidade do remédio, basta apenas remover o que está levando o processo de adoecer e você melhora o paciente, e promover práticas, incentivar práticas no paciente que levem a uma melhoria de saúde. Vocês se recordam que na outra vez nós conversamos sobre nutrição, um aspecto bastante importante. E hoje nós vamos botar no foco num outro aspecto que está muito em moda, que é a atividade física. Vamos falar sobre a importância da atividade física, quais os efeitos benéficos, quais os cuidados que nós temos que ter na prática da atividade física. Não basta sair correndo, botar o tênis no pé e sair correndo, ou ir para uma academia e começar a fazer exercício de qualquer maneira. A gente tem que ter alguns cuidados também. E para isso, eu convidei um amigo nosso chamado Carlos Henrique Souza. Ele é profissional de educação física formado pela UEL em 1991, especialista em exercício resistido na saúde e na doença e no envelhecimento pela USP em 2003, mestre em exercício físico na promoção da saúde pela Unopar em 2015. É personal trainer há 30 anos e meu personal já há 10 anos, então nós já temos um convívio aí de longa data. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luiz. Bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite para participar desse projeto da Associação Médica, desses podcasts. Muito obrigado. Então vamos começar já jogando a parte principal para você. Como que você vê hoje a prática da educação, da atividade física, não da educação física, mas da atividade física pelas pessoas? É uma coisa que está ficando meio na moda, algumas práticas. Então como é que você vê isso num contexto maior, num contexto de saúde realmente, não de modismo? Bom, o aumento das pessoas fazendo atividade física, isso é muito bom. A facilidade das pessoas buscarem com várias modalidades, por exemplo, você pegar essas academias ao ar livre, essas facilidades também são muito boas. Isso leva com que as pessoas, pelo aumento do volume da procura, com que as pessoas vejam a importância do exercício físico. Então, assim, várias atividades que estão disponíveis aí no mercado, em academias e nos locais de praças, isso facilita muito a busca e pelo menos aguça a curiosidade das pessoas. Um dos detalhes que você tem que tomar cuidado é com relação a como fazê-las. Tá? De que maneira fazê-las. As pessoas têm uma falsa ideia de que o post daquele artista, porque ele conseguiu aquele corpo, ou aquela artista conseguiu aquele corpo lá, que tudo é rapidinho, e as coisas não são dessa forma. Então esses são detalhes que a gente tem que tomar cuidado, porque aí vira uma moda mesmo, deixa de ser algo feito com objetivo em busca da saúde, que é o foco principal do exercício, melhorar a qualidade de vida e você manter uma saúde equilibrada. Certo. E como fugir dessa armadilha do modismo? Porque assim, ao longo do tempo a gente tem um pouco mais de experiência de vida, já viu vários modismos, tanto dentro das academias, uma época era muito todo o trabalho dentro da academia, aquelas, como é que era, negócio ligado à dança, tinha uma atividade física, como é que chamava? Tinha a ginástica aeróbica, depois passou pro step, depois o jump, que era a parte de sala que tinha muita gente, e aquele ritmo frenético com música, essas coisas todas. Aí depois veio a fase da corrida, que ainda tem, mas teve uma fase um tempo atrás que estava muito mais intenso. A gente descia aqui na beira do lago, no aterro a gente via vários grupos diferentes, de vários personagens diferentes, estruturas diferentes. Estava muito forte. Com a pandemia deu uma arrefecida nisso. Agora a gente tem observado também uma coisa muito forte com o ciclismo, com as pessoas exagerando. Então como que a gente tem que fazer, ou quais os cuidados que o praticante do esporte, daquele que quer começar a praticar esporte, visando saúde,
ele faz para o que ele faz para escapar dessas armadilhas? Bom, vamos começar de cima para baixo. Vamos pegar assim a questão de recursos. São as pessoas que têm um pouco mais de recursos, investiram, vamos começar pela bicicleta, que é um esporte que eu gosto muito. Investiram muito e saíram loucamente, aí pega um grupo aqui, outro grupo ali e vai embora. Esses grupos normalmente eles já têm uma história, então você entra e você quer acompanhar, não é dessa forma. Você tem que tentar encaixar com pessoas que tenham um mesmo nível ou pessoas que tenham, vamos colocar assim, paciência para introduzir você num ritmo melhor. As pessoas que têm assim, um pouco menos de condições, tem a estrutura um pouco menor, não investe tanto, que as academias têm várias academias e têm várias estruturas para isso, tem que se preocupar fundamentalmente com o profissional que vai trabalhar. Porque nós temos hoje muitas atividades, muitas opções. Eu pego a minha bicicleta, monto e vou sair, eu pego o meu tênis e vou sair correndo, mas eu preciso de uma orientação de um profissional. Tá? Eu tenho que ver se eu estou apto na parte fisiológica, com orientação do médico, com exames, a parte estrutural, a parte articulações, muscular, e na hora de executar, esquece. Não procura um profissional, pelo menos para uma orientação inicial. Você não precisa contratar um personal, que muitas vezes pode não ter condições para isso, mas as academias hoje têm bons profissionais. Uma pequena orientação já te dá um rumo diferente de como você vai conduzir o seu exercício. Certo. E uma coisa assim que a gente hoje tem incentivado dentro do consultório, a gente trabalha muito incentivando o paciente a procurar a prática física, e o homeopata ele atende de recém-nascido a pessoas muito idosas, né? Então a gente tem um leque muito grande de pacientes. Os mais jovens praticamente não, mas tem muito menos problemas de saúde que poderiam ser impeditivos para a atividade física. Conforme a idade vai avançando, vão surgir os problemas, desde problemas articulares, como você citou, problemas físicos, doenças, diabetes, problemas de coração, hipertensão. Qual o limite ou quais as contraindicações, ou como que pode ser trabalhado com esses pacientes que são portadores de problemas físicos, né? Tanto da parte osteomuscular como os problemas clínicos? Como trabalhar, como que ele pode procurar ajuda nesse sentido? O que pode ser feito? Ou ele está fora do grupo que vai se beneficiar da atividade física? Não, ao contrário. Olha, eu falo pelo meu processo de trabalho. Então, se houver uma limitação muito grande, ela vem médico, fisioterapeuta, depois vem para mim. Tá? Se ele aparece para mim com uma limitação, eu faço essa indicação ao contrário, para que depois eu possa atendê-lo. Não tendo nenhum problema, apenas a questão de falta de atividade, muito tempo sem fazer ou nunca fez, o trabalho é gradativo. Essa primeira etapa é uma etapa, como que eu posso dizer, peculiar, porque eu tenho que introduzir a pessoa à prática das atividades e depois envolvê-la num programa de exercício físico e mostrar para ela que o resultado ele não é imediato, ele demora. Então, assim, quando eu falo, daqui a 6 meses a gente vai começar a conversar e que você vai começar a palpar os seus benefícios do exercício, então esse é um trabalho que eu tenho que ter de segurá-lo de uma maneira assim, de colocar os exercícios e mostrar a ele os benefícios da evolução do programa. Então, essa aderência ao exercício é a primeira etapa. Passando essa etapa, o que acontece? Hoje a gente usa o exercício físico numa situação assim, depressão, pessoas com algumas síndromes assim, síndrome de pânico, algumas outras situações que você consegue minimizar isso, estabilizar isso de uma maneira bem tranquila, porque a pessoa vai vendo a possibilidade que ela tem de melhora, a capacidade que ela tem de evoluir. Isso para a pessoa, um aumento de autoestima
Isso faz com que essas fases, principalmente de depressão, elas diminuem e consigam se estabilizar. Tá? Não é a questão de entrar na área do médico nessa questão, mas essa parte é muito interessante, porque você estabiliza. É muito gostoso ver a evolução das pessoas. Ver muito isso com relação à vestimenta. A pessoa chega lá com um shortão, uma camisetona. Daqui a pouco vai melhorando a condição física dela, o short já vai ficando mais adequado assim, para o exercício, mais confortável, a camiseta já vai diminuindo, as mulheres já vão usando um top melhor, alguma coisa assim, que autoestima. Autoestima, ela vê que ela é capaz, ela vê que ela consegue evoluir e isso vai dando continuidade. Isso faz com que ele tenha uma aderência ao exercício, que é a parte mais importante. Você aderir a um programa de exercício. Porque fazer salpicado por aí, um dia eu pedalo, outro dia eu caminho, outro dia eu jogo um beach tênis, que agora é outra modalidade que está muito bem. Tá na moda. Não vai fazer você evoluir. É legal, mas são atividades que vão descontrair você. A continuidade disso vai fazer com que você melhore a sua devolução na raquete, que você melhore o seu pedal, que você consiga aquele desafio daquela subida com uma melhor capacidade, mas é a continuidade, é a aderência. Esporadicamente não resolve. Bem, você tocou num assunto bastante interessante que as pessoas às vezes não imaginam, né? Que é essa questão do lado emocional, da influência do exercício no aspecto emocional. A gente está muito associado a perda de peso. A primeira coisa que vem na cabeça quando eu falei exercício é perda de peso. Vou fazer exercício para perder peso. Né? Vaidade, necessidade e tal. Mas já tem vários trabalhos demonstrando isso, né? A gente não vai enumerar aqui porque não é o objetivo, mas quem quiser entra na internet e digitar atividade física e saúde, vão ser uma série de locais de acesso que mostram esses trabalhos. Mas essa influência é muito grande no humor, como a gente combater o estresse, aliviar a tensão do dia a dia, né, que a gente vive. Nós vivemos, todos os profissionais hoje, todas as pessoas, não só os profissionais, vivem o estresse no dia a dia, pelas mais variadas razões, de motivo político, pandemia, a fila no banco, trânsito, problemas familiares, problemas pessoais, problemas no trabalho. Tudo se funciona como estresse. E a atividade física tem a capacidade de ser um carreador do alívio desse estresse, né? A questão da depressão, os distúrbios de humor também tem uma influência muito grande pela liberação de vários hormônios, várias substâncias, endorfinas e outras substâncias pelo sistema nervoso central, que levam a uma melhora da capacidade funcional e emocional do indivíduo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem observado bastante, né? Os trabalhos surgem nesse sentido, isso que você colocou. E tem mais uma coisa que o esporte faz, que é a atividade associativa, né? É o contato, mesmo quando é uma atividade em academia, salvo quando é o personal exclusivo, mas quando você frequenta uma academia, um ambiente com mais gente, você acaba fazendo novas amizades, criando grupos de associação. Eu vejo muito isso, né? Amigos que fazem bicicleta, amigos que fazem corrida, em que criaram novos grupos sociais. Isso melhora também no humor, levar a vida de uma maneira mais tranquila. Você observa essa mudança de humor, não quem já tem um problema de depressão, mas a pessoa, entre aspas, normal, né? Uhum. Essa mudança de postura, de humor, de tornar a coisa um pouco mais leve. Olha, se a gente for colocar, aproveitando esse praticamente 2 anos de pandemia, muitas pessoas pararam, no começo todo mundo parou, mas a necessidade do exercício, no caso, assim, eu tive uma procura aumentada por essas questões do estresse, dessa questão do imediatismo de eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não estou produzindo, ou aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer. E você percebe que as pessoas que procuravam, elas chegavam com uma maneira muito pesada
e em pouco tempo já conseguiam dar uma equilibrada e perceber que o valor que tinha de ela fazer uma atividade. Eu tive um senhor recente agora, que ele chegou de viagem, a viagem longa, acho que foram 6 horas de viagem. Ele chegou no horário, que era mais tarde, e pensei se eu ia vir ou não vim. Meu filho me puxou e eu vim. No final, ele chegou tenso, pesado, com aquela fisionomia carregada. No final, ele chegou assim, ainda bem que eu vim, vou conseguir dormir bem. Então, assim, isso é muito interessante, porque o exercício, quando as pessoas começam a falar, vou fazer só uma caminhada, porque hoje eu não estou bem, eu estou cansado, não dá na metade da sessão de treino, já começa, não, olha, acho que eu tô legal, vou treinar, vou conseguir entrar no ritmo, porque começa a desligar do que está lá fora, começa a focar no corpo, percebe aquela ventilação, porque está caminhando, começa a fazer uma coisa, motiva. Então, essa questão do exercício, nessa parte do estresse, né, a ansiedade, ela tem um peso muito grande, nesse período nosso de pandemia, está tendo um peso muito grande. As pessoas estão procurando e estão vendo que isso realmente está tendo um valor melhor. Bom, com relação ao estresse, a busca pelo exercício físico, principalmente nesse final de pandemia, nesse início da pandemia, quando voltou a liberar, as pessoas buscaram muito exercício e viram que era uma ferramenta muito interessante para a diminuição do estresse. Ansiedade, estresse, essa questão de ficar em casa muito tempo e o aumento de peso, se você for colocar na balança, a busca foi menor por a questão do aumento de peso e muito maior por a questão do estresse. Olha, eu preciso buscar alguma coisa porque eu preciso de uma válvula de escape, eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que eu faço, e aí começando o programa de exercício, foram percebendo que isso foi aliviando a parte do estresse. E o peso que normalmente é o mais buscado, ele ficou em segundo plano com relação a essa questão. Então, assim, o exercício físico como uma ferramenta para um alívio de estresse, diminuição de tensão, ansiedade, ele está sendo muito, muito interessante. Também, assim, tem vários estudos com relação a isso, mas ultimamente, na prática, é o que mais tem acontecido de interessante e as pessoas têm buscado muito por causa desse detalhe, da diminuição do estresse, da diminuição da ansiedade. O que a gente tem, observa, mesmo dentro do consultório, quando começa a atender os pacientes, os que se aderem aos nossos conselhos de atividade física, essa melhora, uma melhor reação ao próprio tratamento homeopático. Então é uma combinação, uma simbiose bastante interessante que a gente tem observado. Só a título mais de informação para a população, né, para os nossos ouvintes, além desse aspecto emocional, desses benefícios, né, nesse sentido que o Carlos acabou de falar, a atividade física ela tem um benefício muito grande para a parte funcional. Ela interfere no sistema imune, com isso leva a uma melhora, uma diminuição de infecções, de problemas ligados às infecções, uma resistência do organismo, melhora a performance no trabalho, tanto quem faz o trabalho intelectual quanto quem depende mais do trabalho físico, né? Há uma disposição maior, o que ele já comentou, o ganho do sono, uma melhora de sono. Então são outros benefícios que a atividade física traz, né, para a saúde. Melhora a digestão também, e porque normalmente, eu queria ver a tua opinião sobre isso, a pessoa não tem essa noção no começo, mas depois de um tempo ela começa a se preocupar com a questão alimentação, né? Que ela começa a ver que algumas práticas alimentares não batem muito com uma atividade física mais saudável. E aí cai no nosso podcast anterior, que é o aspecto da nutrição. Então, qual que é a tua experiência? O que você observa no dia a dia com relação a essa coisa da nutrição? Não da pessoa que já foi indicada pelo nutricionista, que já está no... Não. Aquele que começou a fazer e como é que ele evolui nesse aspecto? O que você observa?
Olha, é muito interessante. Normalmente quem me procura e não tem uma indicação de nutricionista, e aí já fala assim, olha, eu vim aqui, eu vou começar, daqui a pouco eu vou no nutricionista, eu dou uma pequena pausa nele, falo, ó, começa depois daqui a algum tempo você associa os dois. Então, assim, é muito interessante porque o trabalho que você tem, o suor que você derrama durante o treino, quando você começa a ver uma evolução do exercício em você, na sua disposição, na sua melhora de sono, na sua qualidade de vida no geral, você vai avaliar se aquele pedaço de torta que você comeu já é o suficiente ou você vai comer o segundo pedaço de torta. Ou se você vai comer o primeiro. Porque a hora que você começa a pesar na balança, você vai buscar algumas alternativas mais interessantes. Porque você já viu que o que você está fazendo está muito bom e está te ajudando. Se você melhorar um pouquinho a mais, que já é o caso da nutrição, que aí onde eu entro e falo, olha, busca um profissional de nutrição, ele vai te orientar melhor, ou busca um parceiro, eu tenho alguns parceiros que a gente trabalha junto, tem uma parceira super legal que faz um trabalho muito bacana, e aí a pessoa fala, nossa, eu fui lá, busquei e tal, mas eu estou bem, rendendo mais, então aí é muito interessante, porque um componente só o exercício físico, só a nutrição, eles têm limites, juntando os dois, você potencializa esses limites. Porque aí eu posso trabalhar um pouco mais, pensando em algo mais arrojado, vamos colocar dessa forma, e a nutrição vai lá e compensa eu ganho muito mais com isso. E aí você, além dessa questão da nutrição, a gente estava falando também questão de desempenho, próprio paciente seus, que até atendo alguns seus, você vê essa evolução da pessoa falando, eu demorei muito tempo, há muito tempo que já me orientava, eu resolvi fazer, e aí fala assim, nossa, eu deveria ter começado antes. Isso é muito interessante, que a pessoa começa a ver isso, começa a entender a importância disso e melhora no seu desempenho do dia a dia. Nossa, eu estou mais disposto, mais humorado e tal. Isso é muito legal, porque aí a gente já tem mais de um componente. Eu não tenho só o componente do exercício, eu tenho aquela questão assim, nossa, se me indicaram, eu demorei, eu vou estimular outras pessoas a querer fazer. Falar, não faça como eu fiz, demore tanto, comece a fazer logo. Isso é muito legal. Porque aí a gente estava falando de grupos, né? Você fala, mesmo a pessoa que está trabalhando sozinho, que nem a gente trabalha individualmente, mas você já tem uma predisposição a aceitar um convite de uma pessoa que vai fazer uma caminhada, por exemplo, uma caminhada numa trilha, que era uma coisa que você não faria antes, porque você não tinha uma condição que você considerasse interessante para participar de um grupo que fizesse isso. Então, a interação mesmo individual do profissional com o aluno, ela vai gerar a possibilidade de você criar novos grupos em atividades que você não tinha na sua programação normal. Isso é muito interessante. Mais um dos benefícios que se tem de você colocar o exercício físico no seu dia a dia. Agora, pensando no grupo das pessoas com mais idade, acima dos 45, 50 anos, que hoje a gente tem incentivado muito a procurar atividade física, existem em algumas modalidades esportivas competições de grupos master, né? Na natação tem muito disso, na corrida tem, bike eu não sei se tem essa divisão. Quais os cuidados ou quando a pessoa pode entrar nisso, qual o cuidado que ela tem que tomar quando ela sai da prática, digamos assim, recreativa e preventiva para uma prática mais competitiva? Bom, com relação à questão da competição, normalmente você vai ter pessoas de mais idade, você até comentou, hoje você for pegar na faixa, eu falo do Master de natação que eu atuo como árbitro. Se você pegar a faixa dos 50 aos 60 anos do Master hoje, altíssima competitividade. Pessoal, você pega lá uma pessoa de 55, 60, você olha, você não dá aquela idade para ela. Mas normalmente o que acontece?
ex-atletas, pessoas que nadaram a infância inteira e tal, aí depois entrou na fase de faculdade, família, tudo, você resgata essas pessoas. Não só na natação, atletismo, no ciclismo, o voleibol também tem bastante atividade de master. Você tem uma gama muito maior de ex-atletas que pararam durante 10 anos, 15 anos, que retomam. As pessoas que estão começando e querem competir, a gente vê isso muito em corrida. É o acesso mais prático. Elas têm que ter uma cautela maior. Porque não basta colocar o tênis e sair correndo, entrar num grupo e sair correndo. Se você não tiver uma preparação da parte muscular, aí vai causar alguns problemas sim. Tá? O risco é maior. Mas você tem possibilidades de participar de todas. No Master, vejo muitas pessoas que começaram a nadar com 40 anos, aprenderam a nadar, gostaram e entraram nas competições. Então você pega, falando em Paraná, a gente tem 6 etapas no Paraná, e as pessoas participam de todas. Não interessa se ela chegou no final, se foi, mas elas participam. Essa parte competitiva é muito legal. Mas a gente encontra um número muito maior de ex-atletas do que de pessoas novas. Mas tem aumentado, porque o ambiente competitivo no Master não é aquele ambiente competitivo de que o outro vai lá, te empurra ou coloca o pé na frente, vamos colocar dessa forma, para você tropeçar. Não, as pessoas te incentivam a participar e te acolhem. Então, esse ambiente é muito mais interessante. Ele acaba competindo não tanto com o adversário, quem está começando, mas com ele mesmo. Ele tem uma melhora no tempo, motiva ele a participar da próxima etapa. E aí a cada etapa ele vai melhorando um pouquinho o tempo e ele vai ranqueando ele com ele mesmo a cada etapa de uma maneira melhor. Então isso é muito interessante nesse aspecto de competição. Tem aumentado muito, mas você vê que no Master você tem as pessoas te acolhem, então a competição é de uma maneira mais gostosa. Então tem aumentado sim, mas mais por esse sentido, porque não é uma competição tão dura assim. É dura sim, com os ex, porque aí a briga tá feia, tá assim, tá bem acirrada. Mas as pessoas elas têm entrado, têm gostado das competições elas são bem acolhidas. Agora a gente falou até agora de vantagens da atividade física, os ganhos que ela pode nos trazer. Tá, e como é que eu vou começar? Eu sou sedentário, 50 anos, como um barril de shape por semana, como meio boi, né? Mas fora os docinhos de sobremesa. Não, isso não pode faltar. E a Coca-Cola. Mas já ficou na cerveja antes. E aí resolvi ser atleta. A partir de hoje, levantei de manhã, ouvi esse podcast enquanto eu estava tomando banho, me entusiasmei, quero virar atleta. Quero começar a correr, fazer atividade física. Quais os cuidados? Lógico, eu exagerei aqui no perfil, mas quais os cuidados que tem que ser? Classicamente, a gente ouve falar assim, vai no cardiologista ver se está tudo bem no coração. Normalmente é a recomendação feita. Uhum. A coisa é um pouco maior, é um pouco mais extensa. Então, o que você recomendaria, como você recomendaria para essa pessoa sedentária, né, que não é atleta, que não foi atleta, que não tem uma noção? E aí o sedentário, inclusive não precisa ser só uma pessoa mais velha, às vezes mais jovens, que nunca tiveram uma prática importante da atividade física. Quais os cuidados que ela tem que tomar? Desde passar pelo cardiologista, eu acho que isso é uma prática importante, né? Eu recomendo para os meus pacientes quando vão começar a fazer um check-up para ver como é que está. Mas o que mais tem que ser visto? Como mais isso tem que ser preparado, ele tem que ser trabalhado para começar a atividade física? E como essa evolução, até ele atingir um platô que vai ser aquilo que ele vai fazer permanentemente. Sair da imobilidade toda a chegar no que vai ser o padrão dele. Porque ele tem que lembrar que cada um vai ter o seu padrão. Não existe um padrão único, né? Como que seria essa evolução? O que a gente poderia falar para os nossos ouvintes nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, é aquela questão assim, a pessoa já começa assim, será que eu consigo? Então vamos colocar umas atividades assim simples, que seria a corrida e futebol.
que é ó, que todo mundo... Aí a gente coloca hoje um beach tênis, hoje que o beach tênis hoje tá em alta e é uma atividade que você tem... como que eu vou falar? Você tem a parte social, que é interessante também, e ela está se expandindo bastante. O beach tênis, por causa da areia, então se torna uma modalidade pesada. Então vamos colocar assim, a pessoa tem que começar de maneira cautelosa, porque assim, eu vou começar. Nós temos assim inúmeras salas de cirurgia lotadas devido aos aos joguinhos de futebol de final de semana. Tá, o cara vai lá, joga bola no sábado e domingo, ele fica segunda, terça, quarta, recupera na quinta. Aí na sexta ele sai pro happy hour, no sábado ele descansa para jogar no domingo. Tá? É fadado a uma cirurgia no joelho ou tornozelo. Tá? Isso é um fato, porque ele não se prepara. Então assim, ser cauteloso, se preparar gradativamente e ir aumentando a frequência dele nas atividades, nos jogos, nas competições, assim. Porque, queira ou não queira, o bate-bola de final de semana é uma competição. Ele vai deixar de ser uma competição oficial porque ele não vai ter árbitro uniforme, mas é uma competição. Ninguém joga bola de maneira suave. Na hora que você vê a bola para chutar para o gol, você quer ir com vontade para chutar e marcar o gol. Tá? Não tem jogo de futebol levinho. Eu já ouvi alguém falar, mas não existe. Na hora da disputa, você vai botar o pé e vai querer ganhar a bola. Eu tenho alguns amigos lesionados por jogo de futebol. Porque não, foi só um jogo levinho. Não existe. O beach tênis, ele é muito interessante, mas é uma modalidade hoje que exige muito das suas articulações. Mobilidade articular de quadril, de ombro, de tornozelo, e o que leva a pessoa a falar, não, é só comprar uma raquete e ir lá. Ele joga uma partida, ele quer jogar 3, 4 partidas numa tarde só. Não, joga uma, vai lá, dá um intervalo, joga outra. Então, a pessoa tem que pensar que ela tem que ser comedida. É fácil falar, mas quando você está lá, não é tão simples você, no meio, você agir dessa forma. Mas assim, eu não vou sair correndo 10 quilômetros, como não vou sair jogando 4, 5 partidas no mesmo dia de beach tênis, como não vou querer jogar ao final de semana 2 partidas de futebol suíço ou de futebol de salão. Eu tenho que ser comedido. Que aí você tem uma longevidade. Essa é a parte onde eu entro como profissional, de dar essa experiência, ajudar na estruturação dessa experiência e colocando esses detalhes. Olha, dá para fazer? Sim. Diminui isso, aumenta o ritmo aqui, diminui ali. Essas orientações são interessantes, porque elas no princípio, a pessoa no princípio entra pensando que ela vai conseguir. A partir do momento que você começa a mostrar e explicar a fisiologia do corpo, as limitações, mostrar o alongamento aqui você consegue isso, aqui você precisa melhorar ali para você ter um desempenho melhor, mostrar movimentos que vão facilitar, isso vai mostrando, a pessoa vai descobrindo as limitações e vai conseguindo colocar um freio. Porque assim, num geral, com 3 meses que você estiver fazendo, você tem uma adaptação muito boa. Então, você esperar esses 3 meses é o difícil, que é o que pula de modalidade em modalidade, academia em academia. A partir desse momento que ele passou por essa fase de experiência, vamos colocar dessa forma, o organismo já vai mostrar para ele que ele consegue ver as limitações e comparar com o progresso que ele teve. Então, isso é muito interessante. Esse primeiro momento ser mais comedido. Tá? Mas que é possível? É possível ele começar e querer fazer os 10 quilômetros dele com uma programação a longo prazo, médio e longo prazo. É possível ele jogar bem o beach tênis, jogar o futebol de uma maneira legal, mas assim, com relação ao seu perfil, você exagerou, mas não exagerou muito não, porque esse perfil do meio barril de chope, ele é comum, aquela circunferência abdominal é muito comum, então tem que se preocupar com isso. Porque normalmente as pessoas que procuram são essas pessoas realmente assim, com a circunferência abdominal grande, com a baixa capacidade cardiorrespiratória, e é esse que a gente tem que dar aquela segurada até ele
conseguir deslanchar. Então não é um perfil muito exagerado não, é comum. Tá, joia. Eu acho que foi assim, a gente pôde ter uma ideia, o Carlos passou para a gente uma ideia geral da importância da atividade física, de como a gente praticar isso. Então eu sugiro para os ouvintes que ficarem interessados no assunto, darem uma pesquisada na internet, só digitando aquilo que eu já falei, atividade física e saúde. Aparecem vários sites bastante interessantes. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa, né, para esse podcast, para ver se daria para recomendar. E vários, eles não são alguns são muito técnicos, né, isso é mais difícil de leitura, mas vários têm uma linguagem mais popular, mais coloquial, que traz um nível de informação muito bom. Então eu quero agradecer ao Carlos a gentileza de ter vindo conversar com a gente, passar um pouco da experiência dele nessa área da atividade física, né? Passo a palavra para você para os encerramentos, né? E já programando uma próxima vez. Opa, é no estúdio novo, não vamos esquecer. Bom, só para complementar as suas colocações com relação às pesquisas, às vezes as pessoas se sentem acanhadas em abordar um profissional de educação física. Eu faço uma consulta com o médico para saber como eu estou. Faço uma consulta com o nutricionista para elaborar um cardápio que eu possa melhorar a qualidade da minha alimentação. Se você não tem não quer trabalhar ou de repente não tem uma disponibilidade, mas pelo menos pega um pouco do seu tempo, chame alguém, contrate ou pelo menos para uma assessoria. Porque esses detalhes a gente consegue passar e esclarecer um pouquinho, abrir um pouquinho a mente de como que dá para você fazer e iniciar nos programas de exercício físico. Nós temos muitos bons profissionais em Londrina, tá? Bem qualificados, e isso é muito importante, principalmente para você que está começando. É extremamente importante você ter uma orientação para saber o caminho correto de você começar. E no mais, exercício físico é para a vida toda. Tá? É a mesma coisa que andar de bicicleta, você tem que estar sempre em movimento. E nosso corpo não foi feito para ficar parado. Tem que estar sempre em movimento para a gente estar sempre melhor. Muito obrigado. Então, só relembrando, né, aos ouvintes, o objetivo dessas colocações, que é para mostrar o alcance da homeopatia. A homeopatia não é apenas sentar lá, falar suas queixas e receber um remédio para se tomar. Ela representa uma mudança de postura de vida. O bom homeopata, o bom médico homeopata, ele tem que ter essa preocupação. Essa preocupação já era de Hahnemann, que foi o fundador da homeopatia, de que a gente tem que se cercar de uma qualidade de vida boa. Ele elencava uma série de características que seria uma vida boa. E a atividade física é uma dessas características, é um desses fatores muito importantes na preservação da saúde, ou para quem já perdeu um pouco dela, na recuperação da saúde. Às vezes não vai voltar a estar exatamente como era quando jovem, nós todos não vamos voltar nesse ponto, mas a gente pode melhorar muito a nossa capacidade funcional, profissional, pessoal, social, humor, né? Tudo que a gente abordou hoje aqui. Então, para frisar mais uma vez, a importância da homeopatia, a preocupação que ela tem em abranger todos os aspectos do ser humano. Eu espero que nós tenhamos podido trazer um pouco mais de esclarecimento, de informação a vocês, que sirva de incentivo, pelo menos uma pequena parcela, a começar a praticar atividade física. Eu já vou ficar muito feliz. Eu acho que já começou a atingir os objetivos, né? Tanto das pessoas não médicas que estão assistindo, que estão ouvindo nosso podcast, como os colegas profissionais que a gente dedica a todo o público, né, esse podcast. E quem quiser recomendar aos amigos ou ouvir novamente, acessar o site da Associação Médica de Londrina, www.aml.com.br. Lá tem as abas onde você vai poder acessar as redes sociais, que vai estar a postagem do podcast. Mais uma vez agradecendo, né, o apoio da doutora Beatriz, a presidente da associação, em incentivar esse projeto, em nos dar a condição da realização desse projeto. E para o próximo mês teremos mais. Vamos encontrar um tema interessante de novo para vocês. Até lá!